Evangelho, quinta-feira da 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 7ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficareis sem receber a sua recompensa. Que grande promessa nosso Senhor realiza em favor de seus discípulos. Quando pensamos a generosidade do Senhor em abençoar pelo copo d'água que é oferecido, já nos comovemos, porque vemos ali um grande, intenso gesto de amor de nosso Senhor, indiscutível, né? Porém, quando consideramos que isso é feito por um de seus discípulos, mas como assim, Padre Fábio? O Senhor cumula de graça seus discípulos ao ponto de fazer uma precariedade, um sofrimento natural de um de seus discípulos se tornar fonte de graça, fonte de bênção para outras pessoas. Deus ama tanto os seus discípulos que até o que é objetivamente um sofrimento, uma precariedade na vida deles, se transforma em ocasião de graça para outros corações. A sede de seu discípulo é a oportunidade para que o Senhor abençoe. Esse discípulo foi enviado a anunciar o nome de Jesus, a fazer o seu nome amado, conhecido, mas não imaginava que até mesmo as suas necessidades mais básicas seriam, por esse envio que lhe foi dado, que ele acolheu e obedeceu, seguindo, fosse reverter-se em tão grandes e abundantes graças em favor de seus irmãos. Grande e generoso é o Senhor nosso Deus. Amém. Esse aspecto presente no início do Evangelho já nos chama muita atenção. Depois o Senhor segue adiante, dizendo: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar. E aí ele vai dizer que até o mínimo pecado, porque escandalizar os pequeninos são aqueles mais humildes, mais simples, é mais fácil do que
escandalizar aqueles grandes e maliciosos, porque escandalizar os grandes e os maliciosos muitas vezes supõe um pecado muito sofisticado, mas os pequeninos podem se escandalizar com os pecados mais sutis, porque por sua simplicidade e pequenez buscam estar distantes do pecado. Então até aquele que cometer o menor dos pecados, a conclusão seria: melhor seria não ter nascido. Ou seja, o Senhor nos chamou à vida não para pecar. Por menor que seja um pecado, ele pode lhe arrancar a vida. Por isso, por amor ao dom de Deus e por amor a esse Deus que se faz dom por nós, que todo pecado, por menor que seja, venha a ser detestado. Que a nossa vida não possa valer no seu valor de eternidade tão pouco, de maneira que um pequenino pecado venha a nos roubar tão grande tesouro. E depois o Senhor fala de maneira radical e forte: desta vida, tudo que possa nos levar ao pecado deve ser arrancado, cortado. É melhor perder muito nesta vida do que aceitar um único pecado. É melhor aprender a perder nesse tempo para não perder a eternidade. E depois o Senhor usa a imagem do sal, que é muito bonita e significativa. Se o sal perde o poder de salgar, de ser um tempero, para que coisa ele vai servir então? Ele acaba praticamente com o seu valor e significado. E aí o Senhor conclui dizendo: tende, pois, sal em vós mesmos, mostrando que sobre nós o Senhor já derramou a graça do seu Espírito, para que o nosso agir, o nosso falar, o nosso viver seja capaz de temperar o mundo. De fato, o Espírito do Senhor foi derramado sobre seus discípulos e eles anunciavam e chamavam os homens à conversão e realizavam prodígios para a honra e glória do nome do Senhor, pois o poder e a autoridade do nome do Senhor estava sobre eles. Obrigado, Senhor. Envia-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São Gregório Narec, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.